Univesp TV, disciplina, políticas educacionais, estrutura e organização da educação básica. Tema da aula, resultados e implicações, analisando o IDEB. Professora Taitiane Carita Bonzanini. Olá, alunos! Nessa semana nós estamos conversando a respeito da avaliação da educação básica no Brasil e agora nós vamos entender um pouquinho a respeito do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o que significam esses resultados, como cada nível da educação básica tem apresentado os seus resultados e o que nós podemos pensar a respeito desses resultados em termos de melhorias e de alcance da qualidade que se almeja. No slide, o título Escolas Precárias e o texto. Parte considerável dos colégios públicos do ensino fundamental carece de infraestrutura básica. Abaixo, uma maquete virtual de uma escola. Próximo aos ambientes relacionados às informações. Partindo da mesa da professora, 40% não tem acesso à internet. Partindo de um filtro, 18% não tem água filtrada. Em uma biblioteca, 66% não tem biblioteca. Em uma caixa de som que está na biblioteca, 4,5% não tem energia elétrica. Em um banheiro, 2 balões, 7,5% não tem esgoto sanitário. 19% não tem banheiro dentro do prédio. Em um laboratório, 92% não tem laboratório de ciências. Em uma quadra poliesportiva, 63% não tem quadra de esportes. Fonte, INEP e Todos pela Educação 2018. Então, se nós pensarmos, nós temos um sistema educacional muito amplo, né? O Brasil, ele contém 26 estados mais o Distrito Federal e cada um desses estados os seus sistemas educacionais. Então, nós temos uma rede de educação pública muito grande e essa rede, ela apresenta muita diversidade. Ela apresenta pontos bastante positivos e alguns pontos que nós precisamos pensar a respeito em termos de melhorias para a infraestrutura, formação de professores. Então, quando nós olhamos alguns dados que foram divulgados pelo INEP, nós temos aí uma realidade educacional bastante diversa, né? Quando nós falamos, por exemplo, na área de ensino de ciências, nós temos 92% das escolas que não têm um laboratório de ciências, né? O que isso implica em termos de infraestrutura? Quando nós temos a aplicação de uma prova com questões na área de ensino de ciências, a ausência desses laboratórios tem um efeito imediato na resolução dessas questões de uma prova, por exemplo, dentre tantos outras questões, né, que ocorrem, por exemplo, quando nós falamos sobre práticas esportivas, nós temos mais da metade das escolas no Brasil, 63%, que não tem uma quadra de esporte, por exemplo, né? Na atualidade, quando nós falamos sobre modernizar o ensino, quando nós falamos sobre as tecnologias educacionais, nós temos 40% das escolas que não têm acesso à internet. Então, o que é que significam esses dados quando nós pensamos em termos de qualidade? E esses dados, eles aparecem no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? No slide, o título IDEB igual tempo de estudo e nota nas avaliações. E a fórmula? IDEB igual, abre parêntese, 1 sobre T, fecha parêntese, vezes N, entre parênteses, a palavra nota, seguido dos tópicos. T é igual ao número de anos que, em média, os alunos gastam para completar uma série. T é igual tempo. N é igual à média das avaliações externas, ou seja, o valor do desempenho dos estudantes no SAEB e na Prova Brasil, expressa em valores que vão de 0 a 10. Abaixo o esquema. No lado esquerdo, regularizar o futuro escolar. À direita, uma seta aponta para baixo com a frase reprovação e abandono. E uma seta aponta para cima com a frase nota do índice. Na parte de baixo, em vermelho, indica resultado e não qualidade. Então vamos pensar a respeito do índice, do IDEB, né? Como que o IDEB é calculado? O IDEB, ele leva em consideração o tempo de estudo, né, aqui representado aqui pela letra T, e o que é esse tempo de estudo? Então, quanto tempo o aluno leva para terminar a educação básica? Então, se existem reprovas, se o aluno abandona a escola e depois retorna à escola, isso implica no seu tempo de escolarização e isso é considerado no cálculo do IDEB. E também
é considerado, aqui representado pelo N de nota, a nota, as médias que os alunos obtêm nas provas que são aplicadas, que nós falamos nas aulas anteriores. O SARESP, o SAEB, né? O SARESP é do Estado de São Paulo, o SAEB, a Prova Brasil, compõem essa nota. Então, o que nós temos enquanto índice, né? O que o índice considera? As notas dessas avaliações externas que são aplicadas e também o tempo que esse aluno realiza a sua escolarização. Então, não são consideradas questões como infraestrutura, formação dos professores, qualificação desses funcionários que trabalham com esses alunos. Então, são considerados apenas essas duas questões. Quando nós pensamos a respeito dessas duas questões, vem a primeira reflexão. Como que nós podemos regularizar o fluxo escolar, né? Ou seja, se eu tenho um sistema que tem muitas reprovações e muitos abandonos, né, muita evasão escolar, logicamente que o meu índice vai diminuir. Então, eu preciso, primeiramente, pensar como que eu regularizo essa situação, né? Como que eu garanto que os meus alunos tenham uma progressão, né? Não sejam reprovados tantas vezes, e como que eu garanto que os meus alunos permaneçam no sistema educacional, ou seja, que esses alunos não abandonem o sistema educacional. Porque aí, à medida do momento que eu aumento essas questões, né, que eu não tenho reprovação e que eu não tenho abandono, eu vou aumentar o índice de desenvolvimento. E aí vem uma reflexão, será que esse índice, ele indica a qualidade ou ele traz um resultado a partir de dois parâmetros, né, que é o tempo e a nota? Então, essa qualidade, ela está atrelada a quê? Nós discutimos qualidade em função de várias questões. Uma escola que tem bons equipamentos, que tem acesso à internet, que tem um laboratório de ciências e que utiliza efetivamente esse laboratório, uma quadra para a prática de esportes, ela consegue ter o mesmo IDEB do que aquela escola que muitas vezes não tem nem água encanada, né? Então, qual que é a diferença? Mas nós utilizamos os mesmos dados para calcular esse índice. Então, como é que nós podemos pensar a respeito disso? No slide, o título Para discutir a qualidade. Do lado direito, ilustração de um capelo sobre uma pilha de livros. Ao lado, um documento com um selo de certificação. Na parte inferior do slide, uma caixa de texto com a informação escrita em vermelho. A qualidade não pode ser buscada somente com testes que medem o conhecimento cognitivo dos alunos. A professora lê os tópicos do slide. Que outras questões que poderiam estar presentes quando nós pensamos na qualidade? Então, questões relacionadas à gestão escolar, né? Como que se organiza os projetos da escola, como se organiza o seu corpo docente, a formação dessas pessoas, dos professores, dos gestores, dos funcionários, para trabalhar com esses alunos, como que é organizado o ambiente educativo, né? Que salas de aula que eu tenho nesses espaços, que mobiliário que eu tenho muitas vezes nesses espaços, que garante, por exemplo, que eu configure a sala de aula para trabalhar em grupo com os meus alunos. Isso faz uma diferença. Eu tenho biblioteca na escola, os alunos podem pesquisar e ler livros da literatura, por exemplo, né? Eu consigo pensar a respeito da prática pedagógica, né? Muita gente fala hoje a respeito da modernização da forma de ensinar, de incorporar novas metodologias, mas isso é considerado quando nós temos um índice de desenvolvimento da educação básica? Nós pensamos sobre a condição socioeconômica dessa escola, desses alunos, né? Onde que ela está inserida? Uma escola que está inserida num bairro X e outra num bairro Y, elas são iguais, né? Os alunos que estão ali, quais são as diferenças que existem e o que nós precisamos considerar a respeito, né? E também, lógico, a questão de acesso e permanência nas escolas. Por quê, né? Porque nós temos hoje programas, né,
que visam garantir que o aluno tenha acesso à escola, o programa de transporte escolar, mas nós temos que considerar que aquele aluno que está mais próximo da sua residência, ele tem um tempo diferente de deslocamento até chegar a essa escola, né? Ele pode ter um tempo diferente, por exemplo, para acordar de manhã, tomar o seu café da manhã e chegar na escola, daquele aluno que muitas vezes precisa enfrentar um trânsito de 1 ou 2 horas, ou até mesmo um deslocamento de 1 ou 2 horas, né? Nós temos regiões do Brasil que os alunos se deslocam em barcos, por exemplo, né? Demoram grandes períodos para chegar até a escola, enfrentam chuvas e tudo mais. Então, o que isso significa quando nós falamos de um índice de desenvolvimento da educação básica? Então, nós precisamos pensar a qualidade a partir não apenas dos resultados que os alunos trazem nas avaliações, né, que se relacionam ao aspecto cognitivo, né, a questão da aprendizagem, mas também vários fatores que também influenciam nessa aprendizagem, né? Muitas vezes eu tenho um baixo índice, mas aquela escola fez todo o esforço que ela podia e que ela conseguia naquele momento para alcançar aquele índice. Então, nós precisamos entender um pouquinho todos esses fatores. No slide, gráfico em colunas do INEP 2018, com o título Resultados e Metas, Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Redes Públicas e Particulares. No eixo X, os estados. No eixo Y, os números de 0 a 7. Cada estado possui uma coluna em laranja que corresponde à meta do IDEB de 2017, com um ponto na cor vinho que corresponde à meta de 2017. A coluna que corresponde ao estado do Acre está vermelha e a meta está entre 4 e 5. Ao lado do gráfico em vermelho, meta para 2021 igual 6. E abaixo, os estados que atingiram a meta, sendo Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal. Quais os resultados que nós temos hoje aí, né? Então, pensando aí nos últimos dados aí que foram divulgados pelo INEP, quando nós analisamos os dados dos anos iniciais, nós temos uma grande parcela aí de estados que alcançaram os índices que foram propostos ou estão muito próximos de alcançar. Por exemplo, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Santa Catarina, são estados que já alcançaram ou até ultrapassaram as metas do IDEB. E nós temos aí uma meta para 2021, porque em 2022 o Brasil vai comemorar os 200 anos da proclamação da República, por isso que foi colocado essa meta aí para o final de 2021 a gente alcançar nos anos iniciais todos, né, o índice, o IDEB 6. Então, é uma meta que tem se buscado. Quando nós olhamos os dados dos anos finais, nós percebemos que a situação é um pouquinho diferente, né? No slide, gráfico em colunas do INEP 2018, com o título Resultados e Metas, Ensino Fundamental aos Finais, Redes Públicas e Particulares. No eixo X, os estados. No eixo Y, os números de 0 a 6. Cada estado possui uma coluna em rosa, que corresponde à meta do IDEB de 2017, com um ponto na cor vinho, que corresponde à meta de 2017. A coluna que corresponde ao estado do Rio Grande do Sul está na cor vinho, entre 4 e 5. E o ponto rosa está entre 5 e 6. Um número menor de estados conseguiu alcançar a meta estabelecida e nós temos um número ainda maior de estados, né, que não estão ainda nem próximos de alcançar as metas estabelecidas para os anos finais do ensino fundamental. No slide, um gráfico em colunas do INEP 2018, com o título Resultados e Metas, Ensino Médio, Redes Públicas e Particulares. No eixo X, os estados, no eixo Y, os números de 0 a 6. Cada estado possui uma coluna na cor vinho, que corresponde à meta do IDEB de 2017, com um ponto rosa que corresponde à meta de 2017. Uma coluna que corresponde ao Brasil está na cor rosa, entre 3 e 4.
e o ponto na cor vinho está entre 4 e 5. E quando nós olhamos, então, para as metas do ensino médio, aí a preocupação é um pouco maior, porque nós não temos nenhum estado que alcançou a média para o ensino médio, né? Nós temos alguns que estão um pouco mais próximos do alcance dessa meta, mas nós não temos ainda o alcance das metas para o ensino médio. Inclusive, o Brasil como um todo, né, está aí bastante distante do alcance dessas metas, né? No slide, 2 balões de fala, um abaixo do outro. No primeiro, texto do autor Pinto, 2008, página 59. O atual sistema chamado avaliação, mas que na verdade não passa de um conjunto de testes padronizados de português e matemática, é claramente insuficiente para aferir a qualidade da educação oferecida pelos sistemas de ensino, mesmo considerando os limites dos objetivos postos pela legislação. No segundo, não existe qualidade sem infraestrutura, equipamentos, laboratórios de informática com acesso à internet, bibliotecas, remuneração de professores. O que isso significa, né? Isso significa que nós precisamos, logicamente, repensar esses resultados aí, mas principalmente a forma como nós estamos avaliando. Será que se nós considerarmos outros elementos, como por exemplo a formação dos professores, a infraestrutura das escolas, né? Hoje a gente fala muito sobre laboratórios de informática, né? Acesso à internet, as bibliotecas que são extremamente importantes quando nós falamos na área da literatura, né? Será que se nós considerarmos outros fatores para compor esse índice, nós vamos ter um diagnóstico um pouco mais preciso da situação dessas escolas? Será que além de estudar, logicamente, esses dados, porque eles são bastante significativos, quando nós falamos que nenhum estado do Brasil alcançou a meta para o ensino médio, por exemplo, é algo que nós precisamos realmente pensar a respeito, mas como também nós podemos pensar a respeito dessas avaliações que são aplicadas, né? Será que não seria o momento de pensarmos em outros fatores que podem compor essa avaliação para termos um diagnóstico um pouco mais preciso? No slide, o título Ações e a informação. Escolas que apresentam baixo IDEB e 2 imagens. Na primeira, um círculo azul no centro com o texto Mais Educação e vários balões conectados. No primeiro, em amarelo, 2 máscaras de fantasia com o texto Cultura e Artes. No segundo, em roxo, um caderno e uma caneta. Acompanhamento pedagógico. No terceiro, em vermelho, um rádio. Educomunicação. No quarto, em lilás, um computador. Inclusão digital. No quinto, em rosa, diversas frutas. Prevenção e promoção à saúde. No sexto, em marrom, 2 pessoas abraçadas pelo ombro. Direitos humanos e cidadania. No sétimo, em verde, uma planta. Meio ambiente. No oitavo, em azul, 2 bolas. Esporte e lazer. Ao lado, o texto. Escolas com aulas em tempo integral. Na segunda imagem, a bandeira do Brasil trêmula e a sigla em vermelho. PAR. Plano de Ações Articuladas. Planejamento é condição para receber recursos do FNDE. E o que acontece com essas escolas que têm um baixo IDEB, né? Hoje nós temos alguns programas que pensam em como poder auxiliar as escolas, né? As escolas com aulas em tempo integral é um programa, né? Então pensa-se que as escolas que têm um baixo IDEB, elas poderiam ampliar os horários que os alunos permanecem nas escolas, para que eles possam se dedicar mais aos estudos, estudar um pouco mais e quem sabe alcançar esses índices. E também se investe muito no PAR, que eu já falei em aulas anteriores para vocês, que é o Plano de Ações Articuladas. Então, existe um auxílio para que os municípios melhor organizem esse plano de ação, para melhor gestar os recursos que são recebidos e também para melhorar os índices, principalmente o índice relacionado à educação básica aí, né? No slide, o título Avaliação Externa igual informa escolas e sistemas de ensino. Abaixo, uma seta vermelha parte de avaliação externa e aponta para os tópicos: tomada de decisões, diagnóstico das fragilidades, replanejamento, educação de qualidade. E uma charge em preto e branco. Em um espaço aberto, uma grande árvore do lado esquerdo e uma mesa comprida no lado direito, com um homem branco, calvo, de nariz avantajado e bigode espesso, vestindo terno, sentado à mesa. De frente para o homem e posicionados lado a lado, da esquerda para a direita,
um pássaro, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe em um aquário, uma foca e um lobo. O homem de terno diz: bom, vamos fazer uma seleção justa com uma única tarefa. Subam naquela árvore. E nós precisamos pensar, como eu estava falando para vocês, né, se essas avaliações vão refletir todas as características dessas unidades escolares. Então, quando eu tenho uma mesma avaliação, mas eu tenho habilidades diferentes, talvez eu possa estar privilegiando um em detrimento do outro. Então, quando eu olho para o índice de avaliação, onde eu verifico apenas nota e tempo que esses alunos permanecem, se eu tenho uma escola que ela está inserida em um bairro, por exemplo, né, que os pais conseguem manter esses alunos nas escolas, que eles não precisam ajudar no financiamento das questões familiares, que eles não precisam trabalhar, por exemplo. É muito mais fácil eu garantir que esses alunos do ensino médio, por exemplo, permaneçam na escola do que um bairro onde eu tenho uma situação econômica mais vulnerável e esses alunos precisam trabalhar para ajudar nos rendimentos do lar. Então, essa comparação, muitas vezes, ela não é proporcional. Então, se eu tenho questões diferentes, mas eu aplico o mesmo tipo de avaliação, muitas vezes eu posso não estar privilegiando todos, né? Então, eu preciso pensar nessa avaliação externa, sim, logicamente, em termos de tomadas de decisões, em diagnosticar as fragilidades que eu tenho, pensar em replanejar as ações diante daqueles resultados, porque o objetivo é uma educação de qualidade, mas eu também preciso pensar se a minha avaliação vai privilegiar as diferentes habilidades, se a minha avaliação vai privilegiar as características que são diferentes. Nós temos um sistema educacional bastante diverso aqui no Brasil. No slide, o título: Uso pedagógico dos resultados das avaliações. Abaixo o esquema. Na parte superior, uma seta inclinada para cima aponta para a direita. Ela contém 4 pontos rosa e abaixo desses pontos, caixas que indicam etapas do processo. A seta, os pontos e as caixas aumentam de tamanho de acordo com o avançar das etapas. Da esquerda para a direita, no primeiro ponto, coletar. Abaixo o texto: dados e informações sobre determinada realidade. No segundo ponto, diagnosticar. E o texto: produzir algum julgamento sobre a realidade. No terceiro ponto, decidir. E o texto: tomar decisão em função de um objetivo que se deseja alcançar. No quarto e último ponto, agir. E o texto: traçar estratégias de uma ação sobre o objeto avaliado. Né? E aí, até retomando uma questão que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, como que eu vou usar pedagogicamente os resultados dessa avaliação. Então, eu tenho os dados em mãos, né? Houve essa prova, eu tenho os resultados em mãos, o que esses resultados significam, o que esses dados significam, como que eu posso pensar a respeito desses dados, como que eu posso planejar ações para se alcançar o objetivo de elevar esses índices. Então, como que eu posso pensar a respeito dessa avaliação que vai coletar dados, que vai diagnosticar, mas que principalmente vai me ajudar pedagogicamente enquanto professor para que eu possa orientar as minhas aulas e promover realmente a aprendizagem junto aos meus alunos. Até a próxima aula. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente, Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica, Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto, Larissa Tavares. Revisão, Suelen Carneiro. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Paola Molinari.